Pessoal, seja bem-vindo ao Sumatize, eu sou a professora Edna e hoje eu vou falar de transposta de matriz envolvendo, trigonometria. Não sai daí. Pessoal, esse vídeo é muito especial. Ele é um pedido lá da Guiné-Bissau, do João Sadie. Não sei se é assim que fala seu nome, João, você me perdoa. Mas olha só que coisa mais interessante. A gente acha que o Somatize às vezes fica limitado ao Brasil e eu já recebi pedidos de Angola, da Colômbia, da Venezuela. É muito bacana saber que a gente consegue alcançar outros países, né? Bom, o pedido do João é o seguinte: ache a transposta da matriz A e J do tamanho 2 por 2, tal que cada elemento para achar é seno de I vezes π sobre 3 mais cosseno de J vezes π sobre 6. Lembrando que esse I e J que aparecem aqui, eles representam a linha e a coluna da matriz, ou seja, a posição do elemento. Então, nós vamos trocar, né, por números e calcular, no caso, o seno e o cosseno desses números. Bom, vamos primeiro entender o seguinte. A matriz tem ordem 2 por 2. O que é isso? Quer dizer que ela tem duas linhas e duas colunas. Então, ela tem os seguintes elementos. A nossa matriz A tem os seguintes elementos. A11, que é o elemento que está na primeira linha e primeira coluna. A12, que é o elemento que está na primeira linha, porém na segunda coluna. A21, que é o elemento que está na segunda linha e primeira coluna. E A22, que é o elemento que está na segunda linha e segunda coluna. Então, eu vou ter que achar essa matriz para depois fazer a transposta dela, que eu nem comentei o que é a transposta ainda, mas deixa isso para o final. E vou achar cada um desses 4 elementos com essa lei de formação aqui, ó. Então, vamos começar com o A11. Então, nosso A11. Teremos, então, seno de... Esse I é justamente esse 1, que é a nossa linha. Sempre o I é a linha, J é a coluna. Então, 1 vezes π sobre 3, mais cosseno de, quem é o nosso J? 1 vezes π sobre 6. Então, na prática aqui, para a gente achar o primeiro elemento, eu vou ter que fazer seno de 1 vezes π sobre 3, que é π sobre 3. Então, ele vai ser, nosso A11, vai ser seno de π sobre 3, mais cosseno de 1 vezes π sobre 6, π sobre 6. Bom, aí eu vou deixar um vídeo linkadinho aqui agora para relembrar vocês como que a gente vai achar o seno e o cosseno desses dois ângulos. Não vou explicar tintim por tintim nesse vídeo porque fica muito grande o vídeo e tem pessoas que vão assistir, isso aí eu já sei. Então, quer saber mais a ideia da matriz, mas lembra a ideia do seno e cosseno, tá? Bom, mas vou falar rapidinho, de qualquer forma. Π sobre 3, esse π é nosso π radiano, ele vale 180 graus. Então, quando eu falo π sobre 3, eu estou falando 180 dividido por 3, que dá 60. Então, aqui eu vou querer seno de 60 graus. E o seno de 60 graus, para aquela tabelinha 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, todo mundo com a raiz, que eu já coloquei o vídeo aqui em cima, você vai lembrar que o seno de 60 graus, que vai ser o caso, vai ser raiz de 3 sobre 2. Então, essa primeira parte aqui, ó, é raiz de 3 sobre 2. E cosseno de π sobre 6. Π sobre 6 é 180 graus, como eu disse, sobre 6, 180 dividido por 6 dá 30 graus. Então, esse aqui é cosseno de 30 graus, que para aquela tabelinha dá raiz de 3 sobre 3. Então, raiz de 3 sobre 2, falei errado. Raiz de 3 sobre 2 mais raiz de 3 sobre 2, isso aqui, ó, eu posso falar que é repete o denominador e soma o numerador. Então, isso aqui é raiz de 3 mais raiz de 3, 2
raiz de 3. Então, isso é 2 raiz de 3 sobre 2. O que eu posso simplificar esse 2, chegaremos em raiz de 3. Então, nosso primeiro elemento é simplesmente o número raiz de 3, tá? Então, aqui, ó, este primeiro elemento, vou colocar aqui, ó, é raiz de 3, tá ok? Vamos calcular agora o A1, 2, mesmo esquema, tá? Então, ó, vamos colocar aqui, ó, A1, 2. Vai ser seno do meu I, que é a linha, no caso é 1. Então, seno de 1 vezes π sobre 3, mais cosseno do meu 2, que é o J, ó, nossa coluna agora, vezes π sobre 6. Então, a gente vai ter aqui, ó, seno de 1 vezes π sobre 3 é seno de π sobre 3, que a gente, inclusive, falou aqui em cima, ó, seno de π sobre 3, aqui, ó, a resposta aqui, ó, raiz de 3 sobre 2. Mais, aqui, ó, esse 2π sobre 3, a gente pode simplificar por 2 aqui, ó, 2 dividido por 2 é 1, 6 dividido por 2 é 3. Então, aqui, ó, teríamos 1 vezes π sobre 3. Então, ó, π sobre 3 é o meu 60 graus, né? Por quê? Π é 180, dividido por 3, 60. Então, na prática aqui, eu tenho cosseno de 60 graus. E o cosseno de 60 graus é meio. Na tabelinha, que eu já falei antes, é meio. Nesse caso aqui, não dá para somar, só dá para colocar com o mesmo denominador. Então, vai ficar raiz de 3 mais 1 sobre 2. Aquele ali é o nosso segundo elemento. Então, raiz de 3 mais 1 sobre 2. É o nosso segundo elemento. Agora, eu vou calcular o A21, no mesmo esquema. Então, ó, A21 vai ficar seno de, ó, primeiro o I é sempre o primeiro número, então, no caso, agora é 2. 2 vezes π sobre 3, mais cosseno de J, agora é 1, vezes π sobre 6. Então, agora teremos aqui, ó, aqui cosseno de π sobre 6, porque 1 vezes π sobre 6 é π sobre 6, isso aqui é cosseno de 30 graus, né? Π sobre 6 é 30 graus. Cosseno de 30 graus, nós já colocamos aqui em cima, ó, é igual a esse aqui, ó, deu raiz de 3 sobre 2. Então, esse final é raiz de 3 sobre 2. O começo é seno de 2π sobre 3. Π sobre 3 é 60. 2 vezes 60, 120 graus. O seno de 120 graus é o mesmo seno de 60 graus. Também vou colocar a explicação por que disso aqui agora. Dá uma conferida lá, que é como achar os valores de seno e cosseno no segundo quadrante. Vou colocar esse vídeo aqui agora. Bom, mas o seno de 120 graus é o mesmo seno de 60 graus, que é raiz de 3 sobre 2. Então, aqui, seno de 60, no caso de 120, raiz de 3 sobre 2, mais cosseno de 30 graus, que é o mesmo esquema aqui, ó, raiz de 3 sobre 2. Então, é igualzinho o primeiro, ó, raiz de 3 sobre 2, mais raiz de 3 sobre 2. Isso é 2 raiz de 3 sobre 2, que vai cancelar, vai sobrar só raiz de 3. Então, aqui, ó, o nosso terceiro número é raiz de 3. Falta o último número, o A22, e o esquema é o mesmo, né? Para achar o A22, vou colocar aqui agora, vamos fazer o quê? Seno de 2π sobre 3 mais cosseno de 2π sobre 6. Bom, aqui, 2π sobre 6, a gente já simplificou, igual aqui, ó. Dividindo por 2 aqui fica 1, dividindo por 2 fica 3. Então, isso aqui é cosseno de π sobre 3,
que é cosseno de 60. Cosseno de 60 é meio. Então, esse segundo termo aqui é meio. E o primeiro, seno de 2π sobre 3, a gente acabou de falar em cima, ó. Seno de 2π sobre 3 é o 120 graus, que tem o mesmo seno de 60 graus, que é raiz de 3 sobre 2. Então, olha lá, raiz de 3 mais 1 sobre 2. É a mesma resposta aqui, ó, do A, 1, 2. Então, nosso quarto e último número, raiz de 3 mais 1 sobre 2. Então, essa aqui é a nossa matriz A. Acabamos de montar. Ele quer a transposta da matriz. O que é a transposta da matriz? É um A elevado a T, que eu falo que é um T de troca. A transposta nada mais vai ser que trocar a linha pela coluna. Tudo que é linha vira coluna e tudo que é coluna vira linha, tá? Então, o esquema é o seguinte, por exemplo, raiz de 3 e raiz de 3, eles fazem parte da primeira linha. Eles vão fazer parte agora, perdão, eles fazem parte da primeira coluna. Eles vão fazer parte agora da primeira linha. Então, em vez de ficar assim na vertical, vai ficar na horizontal. Então, ó, vai ficar raiz de 3 aqui, raiz de 3. E a mesma coisa vai ser para cá. Raiz de 3 mais 1 sobre 2, raiz de 3 mais 1 sobre 2 está na vertical, ou seja, faz parte da segunda coluna. Então, agora vai fazer parte da segunda linha. Então, vai ficar raiz de 3 mais 1 sobre 2, raiz de 3 mais 1 sobre 2. E tá pronta a nossa resposta, João. Esta é a nossa matriz transposta com essa condição, com essa lei de formação. E é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um joinha aqui pra mim e compartilhe com seus amigos, viu? Muito obrigada pelo carinho, né? E um super beijo pra todo mundo aí da Guiné-Bissau. Muito bacana vocês de tão longe estar compartilhando e assistindo ao Somatiza. Fiquei muito feliz por isso, tá ok? Um beijão.